Olá, amigas! Sejam bem-vindas ao Vida Lowcast. Eu sou Caroline Galli, psiquiatra forense, serei a host desse programa e a minha missão é te conduzir e te incluir na conversa do nosso grupo. Eu estou junto da Andréa Maluta, Cláudia Carione e Tereza Cristina Scheidauer, todas médicas psiquiatras. Nós resolvemos abrir o que rola no nosso grupo de mensagens e trazer à tona como estamos vivendo essa vida louca. Vamos trazer direto do celular para a mesa as nossas angústias, nossas dores e as delícias de trabalhar com a saúde mental alheia, tendo que dar conta das nossas próprias vidas ao mesmo tempo. É uma loucura. O Vida Lowcast te convida a pensar de forma humanizada sobre a vida louca de quem cuida, mas também precisa de cuidado. Esse é o episódio número 1 e ao final dele você vai perceber que não está sozinha vivendo essa vida louca, que é possível sim viver de uma forma mais leve, que não dá para equilibrar todos os pratos sempre e que a vida não é perfeita, mas ela pode sim ser bem vivida. Uau! Que massa, né? Prazer estar com vocês aqui. Obrigada, Carol, pelo convite. E vamos falar sobre as nossas loucuras particulares. Sim. Vamos conhecer, então, essas mulheres maravilhosas. Inclusive, quando nós lançamos essa nossa ideia, um sonho nosso que rolou, sim, ali nas nossas conversas, de trazer aqui para a mesa e a gente poder ter mais voz e compartilhar e também descobrir que não é só a nossa voz, a nossa cabeça que pensa essas loucuras. A gente abriu uma caixinha lá na nossa rede social, depois a gente vai compartilhar aqui com vocês, o que as nossas seguidoras, ouvintes, queriam que a gente trouxesse aqui de tema. E então, hoje, uma caixinha muito interessante foi, ela disse, queria ouvir primeiro o que vocês gostariam de dizer. E aí, mulherada? Amigas, contem para mim. O que vocês vieram hoje dizer para a gente, para as nossas ouvintes? O que você tem a dizer é quase uma pergunta de divã, né? Merece, assim, ir para divã, né? O que você tem a dizer, no geral? Muitas coisas, penso que todas nós temos, né? E acho que... Eu tô animadíssima, gente, vocês vão ver. Tô empolgada. Porque a ideia, né, Carol, da gente também tá falando num espaço que não é politicamente correto, em que a gente não é aqui a médica psiquiatra dando uma palestrinha, né? Da gente poder realmente trocar uma ideia mais franca, mais vida real, assim, e penso que talvez aí nossa audiência feminina vá se identificar com a necessidade de ter um espaço livre para falar, né? Além do divã. Então, o divã é bom Andréa, também. Me conta, então você veio aqui dizer e primeiro me conta quem você é. Nossa, outra pergunta de divã. Só temos perguntas terapêuticas hoje aqui. Eu sou Andréa, sou médica psiquiatra, sou mãe do Matheus, sou casada também com um médico que também dá um podcast, né? Você tem um relacionamento com um médico, dá um podcast só disso. E penso que posso contribuir aí da gente realmente trocar uma ideia franca. Acho que eu gosto muito dessa coisa da comunicação para conectar com as pessoas, para que as pessoas também entendam os bastidores. Eu gosto muito mais dos bastidores do que necessariamente do palco, assim. Acho que falta isso, né? Isso. A gente consome muito conteúdo, não sei se vocês concordam. Mas a gente consome muito conteúdo na internet, que é tudo muito lindo, muito instagramável, como estamos aqui hoje, né? Sim. Mas parece que ninguém fala dos bastidores, assim, e os perrengues para chegar até aqui. Os bastidores, né, dessa nossa vida louca. Muito idealizada também, né? No consultório a gente vê essa idealização dos pacientes, muitas vezes acham que a nossa vida já está pronta, está tudo pronto, está tudo arrumadinho, e que a gente está ali tentando arrumar deles, como se isso fosse possível, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de dizer é isso, que a minha vida também é caótica, como a de vocês, e a gente está aqui para poder estar juntando nossos caos, né? Então, meu nome é Tereza Cristina, sou médica psiquiatra também. Tereza Cristina Scheidauer, né? E Tereza Cristina, minha mãe me mata, porque é uma longa história. E então, assim, eu sempre tive vontade de ter um espaço para que eu possa, para minha espontaneidade, né? E com as meninas, assim, a gente se conheceu a partir disso, né? Dessa liberdade de poder estar falando das questões
vicissitudes, enfim, de toda essa questão de ser cuidadora de outras pessoas, de quem cuida, de ser quem cuida, né? E ser quem você é, né, Tereza Aham. Cristina? Ontem você até postou, nos enviou uma frase muito legal. Diz, a fórmula da felicidade, do sucesso é ser você mesma, da maneira mais sincera que puder. Aham. E é o que eu tento, né? E tá dando certo até agora, né, gente? Então, faço também. Isso. Miga Cláudia, miga louca. Então, gente, eu vou colocar minhas loucuras aqui também, que não são poucas, né? Eu sou a Cláudia Carione, também sou psiquiatra, sou psicoterapeuta, psicanalítica e tô nesse barco com essas amigas aí há um tempo já, né? Tentando achar um espaço também para ser a gente para além da profissão. Né? Então, a gente gosta muito da nossa profissão, é muito gratificante, mas somos pessoas, para além de profissionais, e nos encontramos nesse desejo, né, de compartilhar esses bastidores, o lado B de ser médica, mãe, também sou mãe de uma menina de 5 anos, casamento, todas as questões que envolvem a vida de muitas mulheres, né, de muitas outras pessoas, né? Então, a gente tem aí já há um tempo o nosso grupo de WhatsApp e viemos nos apoiando, né? Acima de tudo, apoiando uma outra nos momentos mais complicados, de dúvidas, desafios, mas também comemorando juntas e vibrando com as vitórias umas das outras, sonhando juntas, e chegamos hoje aqui com bastante alegria que a gente vai compartilhar quem a gente é de verdade, entre aspas, assim, mas também conhecimento através das conversas do cotidiano. Enfim, a gente quer que vocês fiquem muito à vontade e sejam muito bem-vindas aqui no nosso espaço. Nós não estivemos sozinhas, né? E uma intenção também é poder partilhar esse sentimento, esse acolhimento que a gente tem, né? De que mais ouvintes, seguidoras, mulheres, homens também, enfim, estamos no mesmo barco. Né? E, bom, vou me apresentar um pouquinho Fala, também, Carol. né? Eu sou a doutora Carol. Doutora Eu gosto Carol. diferente, né? Meu nome é Caroline, adoro meu nome, mas gosto muito que me chamem de Carol. Se chama de Caroline, já parece que estão Mais sério. Tá brigando, Treta, né? tipo, mãe, Caroline aqui agora. Muito preocupante, né? Então, todo mundo pode me chamar de Carol. Importante, sou filha única. Né? Então, isso gera bastante também... Inveja, aquelas Conversas aí tem 4 irmãos. Diva. Sou casada, Esqueci de apaixonada dizer pelo essas meu coisas. marido. Ai, que tudo. Tentante, assunto importante, né? Então, querendo aumentar a família. Mas já sou madrasta, ou boadrasta, como digo, também temas da vida real. Né? Então, família, trabalho, amo meu trabalho, sempre lutando contra aquela questão do workaholic, né? Que muito antes era tido como um glamour, mas isso toma muito da minha saúde, que eu estou sempre buscando valorizar e resgatar, assim como eu cuido dos meus pacientes. Então, E as pessoas essa meio que sou esperam eu. isso, né? Do médico. Eu não sei se vocês têm essa sensação, assim. Mas as pessoas meio que falam... porque a vida de vocês é muito corrida, né? A pessoa meio que espera que você concorde que você não vai ter tempo para aquilo que ela está propondo, assim. Né? E acho que isso também vem da educação médica. Eu lembro bastante, assim... talvez mais os meninos na época da faculdade, mas eu lembro bastante deles falando, doutor fulano, nossa, ele só almoça no hospital, ele só almoça coxinha, ele nem senta para almoçar, como se isso fosse mérito, como se fosse lindo, né? E claro, a gente entende que a rotina das especialidades é diferente, mas eu penso que isso talvez venha mudando também, né? Eu acho que talvez os médicos também estão se dando conta que dá para ser outras coisas, que ser médico é muito legal, mas como a gente está falando aqui, né? A gente é médico, mas também é mãe, Não ou é tentante, somos ou é só madrasta, médicas, é uma parte empresária, de nós. isso aí. Tem a parte dos exercícios físicos também, uma mais atleta numa área, outra em outra. Então, isso tudo faz parte da vida, né? E eu acho que merece também um espaço além da nossa profissão. Então, isso que viemos aqui falar. E para quem viemos falar? Contem para mim, migas. Para mulheres, assim, também que cuidam, eu acho, assim, sempre fica, acho que essa tendência, assim, até por conta dessa
a sopa cultural que a gente está inserida, né? Enfim, de ser a mulher, a boa mulher, essa coisa Nossa Senhora, essa que esquece de si, né? E eu estou seguindo, eu a acho. Guerreira, né, Teresa? A guerreira, a Mulher Maravilha, né? Então, guerreira é de guerra, né? De guerra. Quem é que quer ir pra guerra? Toda acabada. Mas, assim, só que isso tem um prazo de validade, assim. Então, para a gente poder estar dividindo, né? Por exemplo, teve épocas assim que eu me exigi demais, já tive um esgotamento. Então, assim, para a gente poder estar dividindo essas coisas e falar olha, não é porque está no livro, acontece, né? Então, vamos a gente, quem sabe, vocês, mulheres, podem aprender com os erros da gente, entender que nós também que cuidamos, a gente também erra, mesmo estudando e lendo isso, né? E sair um pouquinho dessa coisa de critérios e dar a aula de depressão e isso, aquilo que a gente também faz bastante, né? Que convidam bastante a gente para fazer, mas assim, a gente está querendo falar para pessoas também que buscam outras mídias para saber, assim, também dessas questões de critério de diagnóstico de doença, medicamento, isso, aquilo. A gente já não sei, eu acho que não é para isso, né? Não seria isso também. Sim, não é aula, não é palestra. Não, a gente não está aqui palestrando, nem dando aula, nem ensinando neurociências, nem coisa e Mas tal. se quiserem convidar também. Mas se quiserem convidar a gente, né? entendeu? A gente não tem Dependendo problema a nenhum. gente Mas Só agora não vai não, ser nesse só que espaço. não né? agora. Só não vai ser aqui. Especificamente não vai ser Então, nesse espaço. migas, para quem não estamos falando, Não estamos falando para você que veio aqui consumir um conteúdo totalmente científico, que quer dados a todo momento, que quer o último artigo científico traduzido e avaliado nas estatísticas. Não é neste momento nem nesse espaço, embora a gente também lê esse tipo de coisa, né? E estava pensando agora aqui, meninas, enquanto a Teresa estava falando, né? Até da coisa do dar conta, né? Que de vez em quando, volta e meia, alguém me pergunta, ou no consultório, ou até nas redes sociais. Ai, como você dá conta de tudo? E é uma grande ilusão, né? Ninguém dá conta de tudo. Muitas às vezes a gente não dá conta, inclusive, de nada, né? Então, eu acho que talvez uma missão nossa também quebrar um pouco isso, né? Da questão, assim, bom, se eu tô dando conta super no meu trabalho, é claro que a minha casa ficou em segundo lugar e provavelmente não tá super arrumada, se você for lá em casa agora, né? Se eu tô me dedicando mais à maternidade, talvez eu esteja trabalhando menos e, portanto, ganhando menos. Então, da gente também trazer essas coisas dos bastidores femininos que eu acho que é bem solitário, né? Não vejo muita gente trazendo esse lugar das decisões grandes e, ao mesmo tempo, corriqueiras que a gente toma diariamente, né? o lugar idealizado, né, de que dá conta de tudo, de que é possível. E é um lugar, assim, que eu fiquei pensando agora, assim, que parece que já tem também bastante gente falando disso, mas a gente vê ainda com muita frequência as mulheres com esta ideia, né? Com essa idealização mesmo, que existe alguém que está dando conta de tudo e que não é ela, né? Isso gera um sofrimento muito grande, né? Muitas vezes até piora de sintomas psiquiátricos, enfim, e isso impacta diretamente na saúde dessa mulher física, mental, e lá no consultório para a gente também, né? Eu trabalho muito com mulheres, quase especificamente com mulheres hoje, e isso é um tema que aparece em absolutamente todas as consultas, né? A sensação de não estar dando conta e uma angústia muito grande em relação àquilo, achando que vai ter um momento que vai dar, né? Mas a gente sabe que não. O que seria o dar né? conta? O que seria o dar conta, né? O que seria o dar conta? Essa é magra, fit, atlética. Vamos lá, vamos ver a lista. Unha feita, cabelo pintado, filhos educados, casamento perfeito, comida de bistrô, mesa tarada, tudo que é sexo todos os dias, que mais? Geradora de conteúdo, de conteúdo rica 1 milhão de seguidores, que mais? Vamos lá. Não tem fim, né? Não tem uma lista, né? sem boletos, ou boletos pagos. Todos os boletos pagos no meio do mês. Fim, né? Essa lista. Investindo na bolsa. Isso, super entendido de Fazendo investimento. todos os cursos que comprou na internet. Fazendo todos os cursos. Não tem porque que ter comprar a gente compra. Já deu até uma angústia aqui, né? A Teresa falando já começou a dar uma angústia, porque eu já vi aqui que tem umas 10 coisas que ela falou que eu já não estou fazendo, né? O checklist não tá, não né? tem previsão de fazer. Gluten free, tudo e tal.
E a Cláudia Sei lá comentou que agora posso. a questão do veneno da comparação, né? Existe aí, várias doses de veneno de comparação sendo oferecidas diariamente. Resta saber se a gente vai tomar ou não, né? Porque eu acho que também tem isso. A pressão social, beleza, as dificuldades, né? Da nossa cultura atual, do machismo, um monte de coisas, elas já existem, isso está posto. A questão é, eu quero me enquadrar, eu quero me encaixar. Porque também tem isso, né? A gente pode sentir a pressão e não se encaixar, né? E eu acho que talvez por isso a nossa identificação também, né? A gente não faz tanta questão de se encaixar em tudo, ou a gente vem lutando também contra isso, né? Sim, e esse apoio mútuo em que a gente conseguiu trazer o lado B, que não é o que está na rede social, que a gente escolhe, e por que não? O que vai dividir e compartilhar. Mas as dificuldades, sim, as angústias, as dores que são reais, que são de todos E a gente tem que humanas. fazer, a gente tem que fazer escolhas. Às vezes falo para os pacientes, cara, o que tá, vamos lá, vamos escolher o que tu quer. Tu quer ser uma boa profissional? Tu quer arrasar na praia? Tu quer ser a melhor mãe do mundo? O que é? Né? Esqueci. Gente, eu tô esquecendo direto também. Tenho uma filha, a Melanie. E é ser a melhor mãe, né? Ser aquela mãe de casa com o tempo. Vingar a cartela Chegar em da mãe casa, perfeita, né? chegar em casa, trabalho acabado, sentar e brincar 5 horas, né? E alfabetizar com 4 anos. E fazer lancheira Fazer saudável lancheira saudável, entendeu? e zero telas. E zero telas. Zero telas. É isso, é só isso que a Tem gente que quer. rir para não chorar, né? Mas- A gente tá rindo, mas na verdade, né, é de chorar isso tudo, assim. É engraçado porque a gente Crying. trazendo aqui Crying. parece óbvio que é inatingível, né? Mas na vida das mulheres não parece tão óbvio, né? Me Não dá essa parece sensação. óbvio, isso tudo tá na cabeça das mulheres, tá todos Tá na os nossa dias, também, tá na por isso nossa. que a gente tá falando isso. Todos os dias, Nem né? dorme, né? Só Isso que a Tereza comentou aí de querer ser, né? O que é que tu quer? Tu quer ser a mãe perfeita, ou tu quer estar com o melhor corpo, ou tu quer estar bombando no teu consultório, no teu trabalho, enfim, né? E tem uma frase que eu acho ótima disso, que fala assim, que prioridade é uma palavra que só deveria existir no singular. Porque se você tem mais de uma, você não tem nenhuma. E isso, Ótimo, para mim, ela traduz essa dificuldade que a gente tem de entender que não vai dar. Beleza, você quer tudo. Ao longo da tua vida, no longo prazo, você pode querer tudo e ir trabalhando para isso. Mas por hora, para hoje, né? O que temos para hoje, para essa semana, para o dia? Você vai ter que escolher, vai ter que priorizar e em detrimento de outras coisas, né? E pior Não tem que jeito. chega, né? Não sei se chega assim, porque eu não tô mal. Porque eu não aprendi a tocar violão. Tá, mas, gente, olha o que tu faz. O que o violão vai mudar a tua vida, vai ajudar a tua vida, né? Então, não, mas é porque tem que tocar um instrumento, tem que saber tocar um instrumento, e não sei o que. Quem disse? Mas Da onde só você que tirou essa só ideia? que faltava pra criatura. Essa crença. E, então, daí chega assim, meu Deus, um violão não vai trazer nada na tua vida agora, assim, né? Não quero te desestimar, mas é difícil, sabe? com- Tem que se empenhar muito, vai fazer outra coisa agora. Sim, há tudo que tu menos prioridade, precisa. porque é ok também É. se a prioridade for aprender a tocar violão, mas a pessoa tem Já que tem um fazer milhão de essa coisas. escolha. Vai ter que deixar outras mas, coisas assim, de lado. gente, claro, a gente chegou aqui hoje, está falando sobre isso, mas assim, já imaginaram o tempo que a gente levou também para começar a se dar conta disso, assim, vou falar por mim, né? Eu acho que faz muito pouco tempo que eu comecei a me dar conta disso, que realmente não ia dar para dar conta de tudo, que eu tinha que começar o meu dia escolhendo o que eu não ia fazer. Né? Porque eu me dei conta que eu acordava todo dia com uma lista de 20 coisas, pelo menos, na cabeça. E aí eu me dava conta que o dia só tinha 24 horas, 8 eu já tinha dormido, né? Então, assim, a escolha, na verdade, era o que eu não vou fazer, né? Porque o que eu vou fazer, eu queria fazer muita coisa, mas assim, vai dar para fazer aquilo tudo? Eu não sei por Tipo vocês, agenda assim. de TDAH, assim, que tem um milhão de coisas. TDAH, exato. Pode ser o meu diagnóstico, Pode acho ser, que sim, acho que é bem um provável. pouco, bem E aí, e assim, mas foi há muito pouco tempo que eu comecei a me dar conta disso, assim, e por mais que a gente fale, e leia, e estude, como Há é difícil pouco a gente tempo abrir e muito- mão, né? Abrir mão desse desejo, desse ideal, É muito assim. triste quando você se dá conta que você não é da família real. Isso é muito triste. É muito triste. Porque a Que minha... a gente é comum, assim, Não, só? é tipo a fantasia de princesa, né? A minha fantasia de princesa é acordo, sou maquiada, escovada, daí vou para aula de italiano, depois faço minha yoga, depois O faço violino. aula de sei lá o que. Eu quero aprender 1000 coisas, mas não comporta numa vida de alguém que não é da família real. Tipo assim, trabalhadora, Não, e tem boleto, coisas que não é nem só leva, isso, busca, né? vai. Tem né? coisas que são as mais básicas. Eu queria botar a louça na máquina, enxugar, passar roupa,
roupa, sei lá, organizar o meu armário, fazer um monte de coisa. Eu não queria isso, gente. Não, às vezes eu queria, às vezes eu não até queria, mas assim, tem vezes que nem isso dá. Não, ainda bem, graças Né? a Deus, não quero. Sim. Não, às vezes até Escolhas. Mas são coisas simples, na verdade. A gente está falando Pra de mim, coisas difícil. mais supérfluas, às vezes, Elas mais começam a brigar, complexas. assim. Mas, assim, tem coisas que nem o básico, às vezes, a gente consegue fazer. Não, isso né? aí nunca. É, Tá não bom, Tereza, vence, não né? precisa, Até- não coisas precisa da te vida que às pressionar. vezes tu não espera, né? Que tu vai, assim, eu lembro de quando eu era adolescente ou criança, sei lá, ver uma familiar minha que trabalha bastante, enfim, que ela recebia sacola de roupa em casa para escolher porque ela não tinha tempo de ir na loja, né? E eu pensava, que absurdo, né? Como é que a pessoa não tem tempo para ir ver uma roupa para si, tipo, ir no shopping lá olhar um tempinho, né? Que coisa louca. E aí eu me dei conta que na minha vida adulta isso tem acontecido várias vezes, que eu vou ter um evento, não vai dar tempo, e daí eu pego a sacola de roupa para provar em casa. Mas assim, não era o que eu queria. Eu queria esse tempo na loja, de ter paz, de curtir aquela escolha. Então, como a gente tem que ficar o tempo todo se resgatando para não abrir mão do que é prazeroso, né? Sim. E pequenas coisas, não precisam ser grandes Exato, luxos. não precisa ser nada extraordinário, né? Coisas cotidianas mesmo, né? E às vezes até cuidar da casa, porque são Isso. escolhas, né? Tem gente que tem gosta, gente que gosta de cuidar. curte. Eu e gosto de quem- ficar dentro dela. Eu gosto de estar com essas pessoas que Com gostam as de pessoas cuidar que da casa. gostam de cuidar da casa. Eu gosto de ter elas perto de mim. Gosto de- Boas companhias. Mas o pessoal pode mas vocês estão aí fazendo podcast, estão dizendo que não tem tempo, não sei o quê, mas, gente, vocês não sabem a etapa da carreira que a Os gente está para conseguir bastidores. chegar nesse momento, Você entendeu? não sabe o quanto eu Esse caminhei para momento, chegar até aqui, né, caminhando pessoal? Para chegar até aqui, Coisas que o entendeu? Instagram não Já mostra, disse, Coisas que o né? Instagram não mostra, todo empenho, entendeu? E aventuras na BR. E essa questão de cuidar da casa, sabe que tem uma coisa que eu acho ótima que diz assim que tem 3 grandes sons, né? Os melhores sons da vida. É o canto dos pássaros, as ondas do mar e o barulho de uma outra pessoa lavando a louça, né? Tipo, barulhos... E a pessoa imperdíveis. lavando a louça sou eu. viu só? Ai, Viu, ó, estamos eu na mesa sempre correta. Tem que encontre Estamos prazer na nessas mesa atividades cotidianas, né, Carol? Mas é verdade. Claro. Mindfulness. Eu lavando sinto prazer pires em lavar a e louça. fazendo on. Escutando Só não podcast. sinto prazer em estragar as unhas. Que também hoje, né, um dia especial, me dei o tempo, fiz a escolha ali no cronograma, O mas make unha. meses e meses sem fazer as unhas. Essa é a vida real. A nossa vida Nossa. louca. É. E tu Mas- tu não é uma médica assim tão bem sucedida, assim, né? Que tu já tá num ponto da tua carreira. Como é que tu fica sem fazer as unhas? Sim. Né? Já que perdi decepção paciente, porque eu isso, tava né? com uma unha descascada. Ela comentou. Sim. Nunca mais foi. Nunca mais voltou. Mas ela comentou isso? Comentou. Tipo, foi por isso? Não sei, talvez. Talvez ela falou. Não, porque se ela falou que foi por isso, talvez ela precise de alguém, Vamos né? ela foi Tudo sincera. bem, Meus você não vai pacientes voltar em já me viram alguma vez com as unhas Eu descascadas falei, e não né, comentaram. complicado, unha vermelha descascada. Daí ela, aham. E eu, Tipo, quem tá pior nunca aqui, mais né? voltou. Eu Quem ou que tá ela. pior? É um fato isso, né? Às vezes a gente tá pior mesmo que os A gente- pacientes, né? Tem dias que a gente tá bem pior que os pacientes. Mas a gente, né, se esforça, vai lá, cumpre com o nosso compromisso, enfim. E aí, como que as mulheres se cuidam? As que cuidam dos outros? Quem cuida de quem cuida, né? Eu acho que é um grande desafio e acho que é legal a gente estar trazendo isso também, assim, porque é muito ainda essa ideia do médico impecável, né? Eu brinco com as minhas pacientes que, a depender do penteado, elas já sabem quanto tempo faz que eu lavei o cabelo, né? Porque é isso, no dia que você lava, a escova é soltinho, aí depois você vai para um arco, depois você tem outras estratégias. Então, quando for um penteado O diferente gel. disso, talvez eu esteja no dia que eu tenho, não pode passar de hoje. Então, é dessa programação, né, gente? Que é a programação que não está na agenda, mas que vai... Coisas que precisam ser feitas e que não necessariamente está na agenda. As coisas invisíveis, né? O trabalho invisível da mulher, que eu acho que é imenso e ninguém fala, né? Sim. E sobrecarrega. Tipo ver se o uniforme da criança ainda serve. Não, com o filho é uma coisa absurda, assim. O banho é um evento. A gente toma banho é uma coisa, é um evento. Com calma, Criança sim, né? pequena, com calma, né? Com calma e com tranquilidade. E o cuidar do outro por inteiro, né? Que é uma coisa assim Aham. que eu lembro quando o Matheus era pequeno, eu pensava, mas quantos anos eu vou ter que eu cuidar da unha dele, né?
Eu tenho que Meu olhar para a Deus. minha e saber se a minha... E tem que olhar da dele também, né? E tem que olhar a agenda e tem que E tem escolher que olhar o uniforme. humor dele, porque nem a Mel, não é Isso. sempre que vai deixar cortar. Então, tem todas, são muitas E não nuances. pode gritar e nem bater. E É. nem botar na frente da tela. Não pode. Eu acho que isso de se cuidar é interessante não só para a gente, realmente precisa se cuidar, mas que a gente também que trabalha com saúde, não adianta só a gente falar também, né? Eu converso muito isso com meus pacientes, assim, não adianta eu dizer, olha, tu precisa te cuidar, pensa o que tu quer para tua vida, escolhe as tuas prioridades e tudo mais, se eu tô ali, assim, visivelmente descuidada, né? Não consigo me priorizar, sempre correndo. Sim, o Eu acho mínimo que do o exemplo a exemplo. gente precisa dar. Isso é muito bom para a gente e também para quem está ali se colocando no nosso cuidado. Né? Então, não adianta só o discurso. Assim, o Já ser explicou humano. por que eu perdi a paciente por causa da minha unha vermelha, viu? Então, a gente, o ser humano aprende muito mais pelo exemplo, né, do que pelo discurso. Então, a gente precisa disso para a gente e também para poder atender bem as pessoas e conduzir bem a profissão. E tem um viés, um esclarecimento, na realidade, sobre essa tua fala, Cláudia, que eu acho que ele é fundamental, que é o exemplo de estar no processo. Não é o exemplo do resultado. E isso eu acho que as pessoas confundem. Então, então a nutricionista tem que ser magra? Não, ela não tem que ser magra, até porque ela tem as questões dela de saúde, de dificuldade de constância, de N coisas, né? Mas ela tem que estar sempre olhando para isso, tentando ser melhor, tentando cuidar melhor da alimentação. E da mesma forma, eu acho a gente, enquanto profissionais da saúde mental, né? Não que a gente seja o exemplo de saúde mental perfeitas, plenas e equilibradas. Não espere. Se você espera isso, também não é aqui o não lugar. é esse lugar que você... Mas da gente se colocar também vulnerável, mostrando que, eu também estou no processo. Também tem dia que eu não estou afim de malhar e eu vou, porque aquilo ali vai fazer bem para mim, porque eu tenho outros objetivos, metas e outro olhar para isso como prioridade, né? Às vezes não rola mesmo, né? Sim. Não dá tempo. Que eu acho que a gente vem de uma época, assim, que o médico de sucesso, vamos dizer assim, era aquele que tinha o carrão do ano, gordo, fumante, dando 500 plantões, né, beberrão e coisa e tal, né, procurado por Deus e todo mundo. Eu acho que hoje a gente está indo para um lugar que eu acredito que me agrada mais e que a vocês também, que aquele que tem mais não tempo para si, mas que olha para si também, né, que consegue cuidar melhor da sua saúde, se prioriza mais, né? Ou seja, como eu estava falando, dar realmente o exemplo para o paciente, porque como é que tu vais trabalhar com saúde, a tua própria saúde está completamente porque isso não descuidada, se sustenta não mais, se sustenta, simplesmente não com se sustenta. fatos. A pessoa não vai chegar Não. longe na sua história de vida. Não, Simples assim. e por outro lado, e é uma coisa que é boa, eu acho que, de novo, é bom para a gente, para todo mundo, para os pacientes, mas, por outro lado, também a gente encontra uma certa resistência, né? Por parte dos colegas, né? Perguntas, estranhamentos, por parte dos pacientes também, porque na medida em que a gente vai olhar para a gente também vai reservar um pouco desse tempo, vai tirar um pouco desse tempo do cuidado do outro, né? Então, se eu tenho que me cuidar, eu não vou estar cuidando de ti agora, nesse momento, isso também gera frustração, E gera né? culpa, uma gente. série de outras coisas aí que a gente aí precisa lidar. Que a gente né? está sempre trabalhando. Que às vezes a gente só se dá conta quando vive, assim, né? Eu lembro quando eu comecei a tirar um período semanal, assim, de folga, né? Durante a semana, não no fim de semana. E era terça-tarde. E eu lembro que uma vez fui no shopping, sei lá, fazer o quê. E eu lembro que o pensamento que eu tive foi assim, nossa, o que vão pensar, né? Eu médica, no shopping terça-tarde. Mas o que importa o que vão pensar, né? Então, só que a gente só se dá conta do quanto isso vai acontecendo quando a gente realmente se permite também experimentar, né? Tempo E depois. essa coisa da vida, a vida não foi feita para ser corrida, né? Se tu parar para pensar, quando a gente encontra um amigo que faz tempo que a gente não vê, sempre é assim, né? Ai, correria, né, amiga? Faz tempo que a gente não se vê, putz, correria, não tá dando para fazer nada. A vida não foi feita para ser corrida, ela foi feita para ser vivida, né? E eu sei que parece clichê, mas a gente só tem o agora, né? Então, o que a gente tem feito do hoje, né? Do tempo que, de fato, a gente tem domínio e gerência, né? Hoje, que é uma manhã de ontem. Olha, que profunda. Calma, gente, só um pouquinho, que eu tô aqui, ó, loading, tentando. Shaidauer filósofa. Migas, há quanto tempo vocês estão nessa vida louca de trabalho, incluindo o trabalho, né? Porque a gente está falando aqui não, agora eu
me autorizei a ter um dia de folga, ou eu ir ao médico, me cuidar, né? Como que conseguiram chegar nessa trajetória? Porque é um caminho longo, né? Não começamos ontem. Eu sou psiquiatra eu me formei em 2000, faz 18 anos que eu sou médica e faz 15 anos que eu sou psiquiatra. E que eu não sei, eu me cuido, eu sempre faço check-ups anuais, eu faço exames, eu vou a médicos, eu faço suplementações quando precisa, né? Eu me cuido bastante. Indicada pelos seus médicos. Indicada por médicos, né? E porque meus exames estavam alterados. Na verdade, esse ano, projeto Casa Própria, eu estou a coisa está mais complicada, mas sei que ano que vem vai estar mais tranquilo, mas eu acho assim, que perto de que eu tenho outras irmãs que são médicas também, eu acho que eu nunca tive que fazer plantão, essas coisas assim, sempre foi um pouco mais tranquilo, assim, do que os médicos em geral. Acho que a psiquiatria, a gente não tem essa coisa de hospital e passar a noite, e plantão, e coisa, tá mais consultório, assim. Então, acho que está mais tranquilo já faz um tempo, assim. Mas está corrido por conta da minha maternidade, né? Por ser mãe. Eu acho que deu uma corrida, assim. Que tá bem louca. Minha vida tá bem louca. Que vai durar divórcio. Vai durar um tempinho. E divórcio também. Então. Sim, a vida não Aí para, tá seguindo. Não o mundo continua girando. Então dá uma loucura. Eu me formei em 2005 em medicina e depois eu entrei na residência de psiquiatria em 2007, então mais ou menos parecido com a Tereza, né? Acho que faz 17 anos aí de formados esse ano. E na psiquiatria já, né, também quase 15, então levou bastante tempo para eu entender que eu precisava me cuidar também, para eu, né, conseguir abrir um espaço para mim. E não digo assim, nem um espaço na agenda, um espaço dentro de mim mesmo, né? Para poder me olhar, entender que eu precisava, que aquilo seria bom para mim, né? Porque senão a gente se pega muito nessas questões externas e concretas. Eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando muito, porque eu estou reformando apartamento, porque isso, porque aquilo. Mas, no fundo, quando a gente vai ver, é uma dificuldade muito mais interna, né? E dentro daquilo que a gente estava falando, assim, entender que, bom, se eu vou me cuidar, eu não vou dar conta de N outras coisas. A gente entender que a gente não tem potência em relação a tudo e lidar com essas impotências, com as frustrações em relação às expectativas que a gente gera para a gente mesmo, né? Não as é para os nossas outros, próprias... né? As nossas próprias expectativas. Eu queria muito dar conta disso, ser assim, ser assado. Bom, mas não vai dar. Então, tá bom. Então, como é que eu vou me cuidar da melhor maneira possível, né? Dentro do meu contexto. Isso demorou bastante tempo, isso para mim é muito recente, mas assim, já faz muitos anos que eu me trato, que eu faço terapia, né? Enfim, a atividade física é uma coisa bem mais recente, assim, que eu vejo um impacto muito positivo. Eu ando bem animada, assim, vocês sabem, né? E incentivo muito meus pacientes hoje também, pego no pé deles mesmo. E é isso, e tempo livre também para fazer outras coisas que não sejam relacionadas especificamente à saúde, ao trabalho, mas que também vão impactar na saúde, vão trazer bem-estar, né? Ouvindo a Cláudia, me lembrei de um meme de internet que eu acho ótimo, que é do desenho Scooby-Doo, que ele fala, quando eu descubro o causador dos meus problemas, daí ele tira o capuz e é ele mesmo, né? Porque é isso, tipo, minha agenda tá caótica, tá insuportável. Sim, quem foi que botou isso tudo nessa agenda, lindeza? Quem foi, lindezinha? Então, acho que quando a gente tira esse capuz e vê, pô, eu faço uma agenda que não tá confortável para mim, é uma grande descoberta, né? Alguns anos de terapia, né, para chegar nesse ponto. Eu tenho 10 anos de formada e talvez para mim, não sei, eu não acho que demorou tanto, porque eu acho que eu peguei muito pesado no começo, assim. Eu fazia muito plantão e eu vi que rapidamente, eu lembro que, assim, tinha um ano e meio, talvez, pós-formatura, eu me dei conta que, assim, cara, eu não vou sustentar esse estilo de vida. Eu não consigo fazer isso aqui por mais 5 anos nesse nível de entrega, assim, né? E aquelas coisas de vida louca de médico, né? De pós-plantão, trabalhar, pega estrada. Então, eu fazia plantão na terça-noite, trabalhava numa cidade próxima, assim, que ficava uns 40 quilômetros. E eu lembro que eu não conseguia fazer esse trajeto sem parar para dormir na estrada, né? O que é ridículo, porque não é um trajeto tão longo, mas o que fala do nível de exaustão que eu tava, né? E aí começa que eu brinco que é o ciclo da doença ou o ciclo da saúde, né? O desequilíbrio que puxa o desequilíbrio, porque daí, já que não dorme, toma energético, né? Daí, já que tomou energético, sente taquicardia.
daí fica cansada, daí esquece de botar a data na receita do paciente, né? E eu lembro que para mim foi bem simbólico que a enfermeira que trabalhava comigo muito tempo, né? Eu fiquei 3 anos nessa unidade, já me conhecia bem. E ela brincava que, então, o meu plantão era terça-noite, ela brincava que quarta de manhã eu precisava de babá. Ela ficava, tipo, na porta do consultório, quando eu liberava o paciente, ela ia lá dar uma olhada. Por quê? Porque daí eu esqueci de carimbar, o outro eu esqueci a data. Que são erros ridículos, assim, né, cotidianos. A gente tá acostumada a fazer essa papelada. E que eu não cometia a semana inteira, mas na quarta de manhã, que eu tava de pós-plantão, eu cometia. E aí eu lembro que isso foi uma queda de ficha para mim, assim, que eu me dei conta que, cara, e se eu cometer um erro mais grave aqui? Sim. E se eu errar o nome de um remédio, né? E se eu deixar de passar um remédio porque eu tô exausta, né? E agora me lembrei, né, a gente falou do déficit de atenção. Né? Aí quantas pessoas nos buscam nós mesmos, né? Assim, não, eu devo ter déficit de atenção. Assim, meu Deus, hiper concentrada a vida inteira. Né? Então, muita exaustão das pessoas, muita sobrecarga. Sim, que a gente olha os critérios diagnósticos, Sem mas dar tem conta. que olhar o entorno, né? Então, inclusive nos critérios diagnósticos, às vezes a gente for lembrar de vários dos transtornos mentais aí, embora a gente não vai entrar a fundo, mas tem sempre aquela coisa que não for mais bem explicado por outra situação. E a privação de sono é uma situação que explica o tal do déficit de atenção ou do prejuízo de memória no dia seguinte, Sim. né? Isso aí é grave e fico pensando quantos colegas também não olharam para isso e persistem aí, né? Não dando o seu melhor, porque não estão dando o melhor para eles mesmos, né? Entre o que a Cláudia falou, se não tem espaço emocional para eu acolher a minha necessidade, a minha saúde, como é que eu acolho o outro? Onde que eu coloco ele, Eu né? culpando também a minha falta de memória nos últimos meses pelo Covid. Talvez não seja. Né? Talvez Ontem, não ainda seja. conversando com uma amiga, a gente ficou algum tempinho sem se falar, pelas questões da vida também. E ela disse, amiga, eu estava vendo ali pelo que tu estavas postando, enfim, eu estava acompanhando e achei que tu estavas muito corrida. Eu disse, meu Deus, eu achei que eu estava pegando mais leve. Então, já tenho feito algumas mudanças na minha rotina, tenho feito escolhas, priorizando, mas mesmo assim a gente se perde, né? Sobrecarrega. Então, já me formei em 2009, me ajudem na minha falta de memória, mas vai fazer 14 anos que eu me formei em medicina. E depois trabalhei 1 ano com medicina de família, fui para o interior. Apesar de que não fui longe e perto, né? Saí de casa e fui trabalhar perto da minha família, que é do interior do estado. E depois que fui fazer residência de psiquiatria. Depois terminei a residência, fiquei mais 1 ano trabalhando. Fiz a residência em Blumenau. Claro. No Hospital Santa Catarina de Blumenau, maravilhoso. E gostei muito de viver lá também, mas tinha um plano que era fazer a psiquiatria forense, né, o R4. Então, depois fui para Porto Alegre, fiz a residência também lá, maravilhosa. E daí, uma ficha assim que me caiu é que foram muitos anos que eu dediquei, enfim, fiz essa escolha de deixar um pouco a minha casa, né, essa experiência, escolha minha pessoal, mas depois optei em ficar perto de novo da minha família de origem, né, minha mãe, no caso, só eu, porque já perdi o pai, vai fazer 14 anos de formado, porque vai fazer 15 anos que meu pai faleceu já. E então voltei para Grande Florianópolis, passei num concurso e depois também ainda peguei vários plantões e muito trabalho. Então, desde então, nesses últimos anos, venho abrindo mais espaço para a minha vida pessoal, para a vida da Caroline, para que ela seja longa, porque a gente vai enxergando, vão caindo as fichas de que se a gente não fizer essas escolhas, não vai muito longe, né? Não. Eu estava pensando aqui, a gente falando de formação, assim, a gente tem um viés de formação, né, na medicina que é muito contraditório, né, que a gente é ensinado a como cuidar dos outros, mas ninguém fala para a gente como que a gente deve se cuidar e, pelo contrário, a gente é cobrado. Né? Se a gente faz algum movimento a mais de se cuidar, às vezes a gente recebe olhares de reprovação, Sim, A né? diferentona. Cobranças, Deveria mas estudando. tu deveria estar estudando, chegou atrasada, por que não está pegando mais estágios, por que não está se dedicando mais? Claro, né? É sempre mais exigência.
Então, lógico, a gente tem um currículo muito extenso para cumprir, realmente uma carga horária grande, mas para além disso, assim, existe uma cultura muito grande ainda dentro do meio médico de que a gente tem que trabalhar muito, se esforçar muito e nunca está suficiente. É uma cobrança muito grande. Quem sabe agora a gente vai indo para um outro lugar, assim, né? Que a gente estava falando há pouco, que é o médico também poder olhar um pouco mais para si e servir de exemplo os pacientes, né? Não ficar só na teoria, como a gente tem visto até os dias de hoje, assim, na maioria das vezes. Né? Acho que esse é um ponto bem importante, né, Cláudia? E até pensando assim também na formação dos médicos, na educação médica mesmo, até o meu mestrado foi em educação, né? Então eu lembro de fazer esse comparativo assim da educação médica com outros cursos. Então assim, o fato da formação médica ser nesse lugar mais exploratório de mão de obra, de dedicação exclusiva, vocês devem ter ouvido como eu ouvi, você tem que casar com a medicina, né? A medicina quer ter marido, então é tudo para medicina ou é sacerdócio. Você tem que fazer só por amor e não tem cansaço e tudo vale a pena porque é pela vida humana. E cá entre nós, a gente concorda com isso, a vida é a coisa mais importante. E amamos mas a nossa escolha na medicina. Exato, mas a nossa vida está também nisso, né? A vida vale muito a pena, inclusive a nossa. Né? Então, da gente poder olhar para o outro com toda a dedicação que a gente tem para dar e que a gente fez, né? Botou isso como uma escolha na vida, mas que a gente não deixou de existir em função disso, que a gente não precisa, né? O médico não precisa deixar de existir enquanto pessoa física. Ele pode ser pessoa jurídica e continuar tendo... Aliás, para bem executar, ele precisa estar inteiro e existir, né? Então, essa questão, né, do autocuidado versus egoísmo, essa destrinchar, né, o que é o quê. Eu gosto tanto da psiquiatria, do que eu faço, assim, que às vezes, olha que o cúmulo do workaholic, mas é assim, que às vezes eu me pego me cuidando para poder, porque o meu sonho é poder trabalhar, porque o meu terapeuta, ele tem 87 anos, o Bustos, Domero Bustos, ele mora lá em Buenos Aires. E ele trabalha e é terapeuta e está atendendo online e eu acho assim, o meu sonho é ser como ele, assim. Claro que ele não é um cara fit e tal, mas ele está lá, vive feliz, sabe? Então, muitas vezes, assim, eu até explico assim para mim mesma, cara, se não for por ti, faz por algo que tu ame, né? Tua família, tua profissão, porque é algo que eu quero realmente estar fazendo quando eu Meu sonho é viver feliz com a vida que eu escolhi. A vida que eu escolhi, isso aí. Ter saúde para isso. A liberdade, né, também, eu acho que se perde muito nesse lugar de se encaixar, né, atender a demanda social e aí a gente esquece da nossa demanda, assim. Mas eu ia complementar antes da Cláudia, é que assim, será que também não é por isso que a gente tem tanta queixa do atendimento médico, né? Será que não é por isso? Porque as pessoas às vezes trazem relatos de atendimento que a gente sabe que são verdadeiros e que, para mim, fica muito claro nessas vinhetas, nesses relatos, assim, o quanto o colega que está atendendo ali está exausto, está no limite dele e aí ele não entregou nada melhor, porque ele não entrega nada melhor para ele mesmo. Como que ele vai entregar algo melhor do emocional, do acolhimento, se ele não se acolhe, né? Precisa de ajuda também. Exatamente, né? Todos precisamos. Migas, estamos chegando ao final desse nosso primeiro encontro maravilhoso. Já vimos assim que não vai faltar assunto, não vai faltar tema para a gente desmiuçar, destrinchar. Mas para finalizar com um toque de alegria, de humor, que não é, a gente não está aqui para lamentar, né, mas para justamente poder rir, se divertir. Quero que vocês compartilhem, se puderem, lembrarem, uma loucurinha dessa semana. Pô, tem que escolher só um pouquinho. Só um pouquinho que eu não me preparei. Uma dentre as tantas. Ai, fui no Oktober. Pela primeira vez. Sua louca. Pela primeira vez, fui no Oktober. Maravilhosa. O meu Domingo. Ficou para a agenda do ano que vem. Esse ano não, vamos ano que vem, Gurias. Amei. Vão. É maravilhoso. Eu adoro. Nunca fui, não. Ai, não, não Como não? Nunca fui. Eu, com 43 anos, fui pela primeira vez no Oktober, Blumenau. Que legal. Então, não estou me pagando nada, mas estou fazendo propaganda. Porque comprei até roupinha para Mel. Ano que vem a gente vai ganhar um convite para ir para lá, para fazer. Eu tenho um espírito de idosa, né? Então, eu não me imagino mais agora. Né? Fui na adolescência, aproveitei.
aproveitei bastante em outubro, mas hoje em dia eu penso assim, nossa, muita preguiça, assim, de ir, Não, às vezes fila, você vai de entendeu? outubro, Sabe, de velha dia, que tá cheia de de noite. mania, assim? Eu tô meio velha, cheia de mania, mas quem sabe na sua companhia ano que vem, Né? Por Vamos, isso. vamos. Quem sabe a gente faz as loucas episódio de outubro, né? Sim. Adoro. Ai, deixa eu ver, de loucura dessa semana eu tenho uma que na realidade ela se repete bastante. Ela se repete bastante, se vocês quiserem depois, né, avaliar isso diagnosticamente, tudo bem Ajudar, também. fazer um grupo de apoio. Eu estaciono na minha clínica, né, perto, não tem um estacionamento fixo, assim, eu vou lá e vejo onde tem vaga e boto o carro. E aí eu já saio no celular, né, o tal do celular, responde paciente, responde secretária, responde as migas loucas, que tem podcast, né, pra gravar e tal. E aí eu não presto atenção no caminho. Daí quando eu saio da clínica às 7 horas da noite, eu saio e eu tenho que ficar pensando, assim, onde eu deixei o meu carro hoje? Daí eu sempre tenho medo de um dia achar que eu não sei onde é que tá o carro, entendeu? Ficar ridícula procurando. Não aconteceu ainda. Demora ali uns 5, 10 minutos, mas daí eu lembro onde tá. Mas vai um tempo, assim. Aí às vezes a secretária ou o paciente sai e vão embora. E eles me veem na frente da clínica, assim. Aí eu acho que eles devem pensar, o que ela tá refletindo parada ali, olhando pro nada? É isso, se você já me viu parado, olhando pro Rezando, nada, virada pra não Meca. lembro onde deixei meu carro. Tô pensando. É só isso. Mas tu tá bem, A Andréia, loucura da porque eu semana já- foi ter achado o carro, então. Isso, loucura da Achou. semana. Tu tá bem ainda. Achei o carro É onde que eu o deixei. Google já aconteceu comigo. Ele avisa assim, ele percebe que tu estava dirigindo e que tu parou em algum lugar. Ele diz: você estacionou? Você quer registrar aonde você Tem isso? Ai, meu já, Google é um traidor. Andréia? Coisa assim. Tá. Meu Google. Não, mas tu tá bem. Precisamos. Algumas Ele vezes nunca já me fui falou embora isso. e deixei o carro. Cheguei em casa, Ai, a meu pé. Deus, que horror. Apostando na vida Juro por fitness. Deus. NST mais uma Sustainer vez, pra vocês. Assim, precursora da minha- saí, né, do consultório, ai, graças a Deus, vou embora, saí correndo, assim, louca, no meio da rua, desesperada, Deus chega. Cheguei em casa, meu marido, ai, que bom, tudo bom, daí eu olhei, ai, pois é, esqueci o né. carro. O carro ficou ainda, né, ainda bem que Peguei tem uma um garagem Uber. paga na frente do consultório, daí ainda pode dormir lá, assim, até a administradora já sabe, assim, né, que de vez em quando isso pode acontecer e, tá, o carro da Cláudia, depois eu boto Mas aí tu uma confessa para as diária. pessoas da tua loucura ou tu fala assim, não, é que eu deixei de Confesso. propósito o carro aqui. Não, confesso Não, tranquilamente. Meu marido que não gosta muito, mas fazer o quê? Tu vai lá buscar? Não, nem eu. Então, Casou contigo, né? Pelo amor de Deus. exatamente, é isso aí. Ai, minha Pobrecinho do loucura Léo. da semana, sexta-feira, fui na minha médica, na minha gastro. Fiz endoscopia. Depois de meses Muito que eu bem. estava... Tomou midazolam. Tomei midazolam, fiz um soninho profundo, Sono da relaxante. E descobri que estou com gastrite e outros. Viu? Bota pra fora. Vamos se cuidar. Por isso que eu estou aqui. Pra falar, pra botar. Não vou mais engolir sapo, não. Isso aí, isso aí. Isso não é só um podcast, também é um protocolo de É um tratamento. protocolo de Guilherme. tratamento pra nós. Exatamente. Amigas maravilhosas, foi um prazer estar aqui com vocês neste primeiro programa. Migas loucas, sigam-nos nas redes sociais, @VidaLowcast. E esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vai Até ser uma mais. loucura. Isso aí, até lá. Até. Tchau. Tchau, tchau.